Vamos lá, galera. Seguinte, o que é que aconteceu? Quando eu conectei meu pendrive no computador, apenas o Windows reconheceu ele, certo? Quando eu abri minha máquina virtual aqui, ele não apareceu, certo? Então, quando eu consegui configurar ele, eu abri meu pendrive aqui na minha máquina virtual do Linux, mas ele abriu apenas em modo leitura. Então, eu não conseguia copiar arquivos, não conseguia criar arquivo, nada disso. Então, eu corrigi o problema e agora eu resolvi gravar um vídeo para vocês, para quem tiver com esse mesmo problema. O que é que acontece? Primeira coisa, para que o dispositivo seja reconhecido aqui pela máquina Linux, você vem aqui na parte de dispositivos, USB, e procura o seu pendrive, HD, seja lá o que for. O meu é esse aqui, muito provavelmente de vocês vai ter outro nome, certo? Então é só clicar nele que ele vai habilitar, ele vai desconectar do Windows aqui, ó. Disco F desapareceu, e aí ele vai ser reconhecido pelo Linux aqui, certo? Quando ele abria, eu não conseguia editar nada aqui dentro, porque ele estava apenas em modo leitura. Mas aí como eu corrigi, então agora eu já consigo editar, por exemplo, criar uma pasta, nome teste. Isso eu não conseguia fazer, certo? Mas resolvi e vou gravar esse vídeo para vocês. Vou fechar aqui e vou passar o passo a passo. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir o terminal, certo? Entra no modo de root, administrador, coloca sua senha. Vou dar um Ctrl L para limpar a tela, certo? A mesma coisa de usar o Clear. E o que é que acontece? Primeira coisa que nós temos que fazer é listar os nossos discos, certo? Para saber qual unidade é essa daqui, qual nome ele foi reconhecido pelo sistema, né? Então, quando o pendrive ele é colocado no computador e o Linux reconhece, ele vai para barra mídia ou barra dev, né? Então, a gente vai fazer uma listagem fdisk -L para listar todos os discos que está no computador que o Linux reconhece. Então, ele é esse último aqui, ó. Ele tem 7.2 GB, está formatado no tipo FAT32 e o nome dele é esse aqui, SDB1, certo? Ele está dentro do diretório /dev, então nós temos que gravar esse caminho aqui para que consigamos resolver o problema. Eu vou dar um Ctrl L aqui para limpar a tela. E o segundo passo que eu tenho que fazer aqui é utilizar o comando fsck, certo? Só que para utilizar esse comando, que ele faz o quê? Ele verifica, certo? E opcionalmente ele repara um ou mais sistemas de arquivo para que o Linux autorize a edição do pendrive, por exemplo, a criação de pastas, de arquivos, tanto copiar do pendrive para o computador, porque ele só está no modo leitura. Então a gente vai fazer essa análise, essa verificação dos sistemas de arquivo por meio desse comando, certo? Só que para poder utilizar ele, nós temos que desmontar o pendrive, certo? Não é abrir o pendrive nem quebrar ele no chão, não, tá? Nós vamos dar um comando aqui para desmontar, para poder fazer essa análise dos arquivos de sistema, certo? Então você vai digitar fsck, não, você vai dar uma mount, certo? Mount barra dev, aquele caminho lá que eu falei que nós teríamos que gravar, SDB1, certo? Dá um enter, ele já fez, não pediu nenhuma confirmação, mas ele já executou. Primeira coisa, desmontou, certo? E posteriormente agora nós vamos fazer esse escaneamento. Então nós vamos usar fsck -p, certo? Para que o "-p"? Para ele preservar os atributos dos arquivos, certo? Claro, se for possível, né? E aí a gente passa o mesmo endereço onde ele está, certo? SDB1, dá um enter, ele vai analisar e vai retornar alguma coisa para a gente. Pode ser que demore um pouco, mas aí foi rápido. Então agora o próximo comando, nós vamos dar um fsck novamente, -a, certo? Dessa vez, para quê? Para que ele repare o sistema de arquivos, aqueles arquivos que estejam com defeito, certo?
É por isso que passa um parâmetro "-a". Então, "-a barra dev barra sdb1". Dá um enter, ele vai corrigir. Só aguardar. Pronto, terminou. Muito provavelmente, quando você fizer isso, você já vai conseguir ir lá, abrir o seu pendrive e já vai conseguir editar aqui dentro dele, certo? Caso não consiga, você manda aí no comentário dizendo que conseguiu, que não conseguiu, que aí a gente tenta resolver esse possível problema, ok? Valeu, galera!